Quantos acharam? Dizem amém. 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 42. Evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo 10, versículo 46 a seguir, onde o título é O Cego de Jericó. Versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Repita comigo a parte B do versículo 52. 1, 2 e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Mais forte agora. 1, 2 e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Repita comigo. De Jericó a Jerusalém. 1, 2 e de Jericó a Jerusalém. Agora para o mundo espiritual acordar. 1, 2 e de Jericó a Jerusalém. Tome o seu assento. Deus abençoe. Os que puderem, dê uma salva de palmas para Jesus de Nazaré. Senhoras e senhores, todos os que vieram a este lugar nesta noite, certeza tenho no meu coração que ambos, tu como eu, estão sedentos em ouvir a mensagem de Deus. Eu sou amante da Bíblia e gosto muito, tanto de lê-la, quanto também de ouvi-la ministrada por um cego ou por uma cega. Notório é lembrarmos que o cego de Jericó não é um cego desconhecido. O cego Bartimeu, ele é uma espécie de um protagonista em que todos os pregadores, a maioria dos cantores, todos os levitas, a maioria daqueles que são pentecostais, que gostam de meditar na Bíblia, já ouviram falar deste tal Bartimeu. Todos aqueles que gostam da palavra de Deus, na escola bíblica, em uma festividade, em um conclave, em um congresso. Ou seja, cego Bartimeu é um cego que é um tanto quanto conhecido por nós, que somos amantes da Bíblia. Quando eu leio a Bíblia Sagrada do Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículos 46 a 52, logo eu percebo que o texto nos revela pelo menos duas curiosidades. A primeira curiosidade é que quando nós analisamos, quando se tange ou se fala de cego de Jericó, se você vasculhar o Novo Testamento, principalmente os Evangelhos, logo você vai ter uma conclusão que não somente fala de cego de Jericó no texto em que lemos, Marcos capítulo 10, versículo 46, nada disso. Se você vasculhar o Evangelho de Mateus capítulo 20, você vai perceber também que ali está falando de um cego cujo mesmo estava em Jericó. Se você vasculhar na Bíblia, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 18, logo você vai entender que também está falando de um cego, Jericó, onde foi a cidade na qual residia esse cego. Mas quando você analisa de uma forma minuciosa, meditando, logo você percebe que os cegos parece que não estão sincronizados como deveriam estar. A Bíblia não está nos confrontando, a Bíblia não está errada, mas o texto em que lemos está falando que Jesus estava saindo de Jericó.
Mateus fala que Jesus estava saindo de Jericó, mas não tinha ali um cego, tinha ali 2 cegos. Mateus não mencionou o nome dos 2 cegos. Agora, quando você abre a Bíblia em Lucas, capítulo 18, versículo 41, você percebe que Jesus está chegando em Jericó. Mas espera aí, 2 cegos em Mateus, 1 cego em Marcos, e em Lucas agora está falando que Jesus está chegando em Jericó. A curiosidade é o seguinte, que nos tempos bíblicos existia não uma Jericó, existia 2 Jericós. O texto em que lemos está revelando Jesus saindo da antiga cidade de Jericó e indo em direção à nova cidade de Jericó, que distava cerca de 1,5 km. Jericó antiga é os textos mencionados tanto por Marcos como pelo apóstolo Mateus. Jesus, então, nós identificamos em Marcos capítulo de número 10 que este tal cego tem nome diferente dos demais. O nome dele é Bartimeu. A segunda curiosidade, quando você lê a Bíblia naquilo que se tange Jericó ou o cego de Jericó, parece que nos dá uma ilusão de que Jericó é a capital bíblica dos cegos. Eu nunca vi uma cidade para dar cego como a cidade de Jericó. Jericó, teologicamente, deveria ser chamada a cidade dos cegos. Pensa numa cidade que tinha cegos, era a cidade de Jericó. Nos tempos bíblicos, biblicamente, existia pelo menos 3 espécies de cegueira. A primeira espécie era genética, ou seja, genética. A primeira espécie de cegueira genética, aquela pessoa que nascia cega. Essa deficiência já existia no ventre, na terra. Ela nasceu deficiente. Jesus curou pessoas em seu ministério com cegueiras genéticas, nascida de cegueira, com cegueira. Sim, quando você abre a Bíblia em Marcos, capítulo de número 8, logo você percebe que Jesus cura um cego em uma aldeia chamada Betsaida. Betsaida era uma aldeia também onde abrigava pessoas com enfermidade. Jesus se depara com aquele cego e quando Jesus efetua a cura, a Bíblia diz que o cego começa a enxergar pessoas como árvores andando. Ou seja, aquele homem jamais tinha visto a figura de um ser humano na sua frente. Geneticamente havia nascido cego. A segunda espécie da cegueira nos tempos bíblicos é a cegueira provocada por algo, algum episódio, alguma enfermidade que lhe acontecera e de repente, pelo caos da vida, ele havia contraído uma enfermidade. Cegueira, sim. Quando nós olhamos para a Bíblia, logo percebemos Palestina, que é o país, o território aonde Jesus palmilhou e caminhou, não era pavimentado como setor Cidade Livre ou Aparecida de Goiânia. Então sempre quando locomovia-se uma multidão, logo aquela poeira fina da Palestina subia do chão, e quem tinha um problema de irritação nos olhos era facilmente comprometido. Sim, aquela poeira comprometia a sua visão, e de repente o sol de cerca de 57 graus comprometia ainda mais, trazendo-lhe uma irritação. Sim, cegueira por consequência. Naquela época não existia uma parafernália medicinal como nós temos no século 21.